chegamos à nossa última parábola. Nós temos estudado as parábolas do Senhor Jesus Cristo e agora nós chegamos na a última parábola. Nós vamos ver agora essa parábola das bodas, parábola também chamada parábola do banquete, quando um pai, um rei, vai preparar um banquete para o filho e convida várias pessoas. Nós vamos ler primeiramente essa parábola e aí então na sequência nós vamos comentar e tirar aplicações práticas para a gente. Veja comigo então em Mateus no capítulo 22, a partir do primeiro versículo, e nós faremos essa leitura até o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vejam comigo então aqui agora essa parábola. É importante nós lembrarmos, eu já comentei isso, que essa parábola ela foi dita por Jesus, aliás, na sua última semana. E ela está junta com outras duas parábolas que nós já estudamos. A parábola dos dois filhos, aquela que um fala prontamente: Não, pai, eu estou indo lá, eu vou fazer, e não faz nada que o pai quer. E o outro que fala: Eu não vou, e acaba indo. Então nós vimos essa parábola. E depois nós vimos também a parábola dos maus lavradores. Essas parábolas elas foram contadas por Jesus na sua última semana de vida, e ele já estava preparando para aquilo que aconteceria. Aqueles religiosos o acusariam e o entregariam a Roma para ser morto, crucificado, açoitado, desprezado, humilhado e morto. Então, essa parábola fala então a respeito de um rei que também é pai, e que ele prepara um banquete de casamento do seu filho. Um pai que quer honrar o seu filho diante de todos ali, diante dos convidados. E ele diz aqui no texto, nessa parábola, que este rei manda convidar as pessoas, e os servos desse rei agora saem, e ele vai até essas pessoas, ele convida, dizendo: venham para o banquete que o rei quer fazer, quer honrar o seu filho. E aí essas pessoas dizem prontamente que não querem ir. Numa segunda vez, esse rei agora vai chamar essas pessoas. E era direito desse rei, até naqueles dias eles compreendiam isso, para a gente hoje fica meio... criam dúvidas, né? Porque a gente não está acostumado com essa realidade. Mas você dizer não para um rei, ainda mais nessa situação de desonrar o filho do rei,
você está desprezando o rei, você está desprezando o filho do rei, e você está dizendo de forma indireta que você não vai honrar e seguir as vontades e as ordens desse rei. Então você está criando uma rebelião. Não é só não vou a nenhuma festa, mas é uma rebelião, é uma rebeldia. E naqueles dias fazer isso, você era punido por aqueles reis se você fizesse isso daí. Tá certo? Então o rei agora, com misericórdia, ao invés de destruir aquelas pessoas que estavam reagindo contra as suas ordens, não é só um pedido, só um convite, mas vindo do rei, era uma ordem, e essas pessoas agora elas vão de novo agora dizer não. E o texto fala que elas simplesmente ignoram. Umas saem para o campo, trabalhar na plantação, outros saem para fazer os seus negócios, e outros mais violentos chegam a matar os servos que foram enviados para fazer o convite novamente para aquele banquete maravilhoso que teria de casamento, do casamento do filho do rei. Tá certo? Então vocês veem aqui que as pessoas não saíram, os que saíram, os que ignoraram, não foram fazer coisas erradas. Eles foram trabalhar, cuidar da terra, cuidar dos seus negócios, cuidar do seu dia a dia. Outros, agora já mais violentos, atacam os servos deste rei e matam os servos deste rei. Agora sim, esse rei fica irado e ele manda o seu exército matar aquelas pessoas e queimar as suas cidades. Isso aqui não necessariamente aconteceu antes do banquete, mas a ordem aqui não é importante. Mas agora então o rei chega para os seus servos e fala: bom, o banquete está pronto, tudo do bom e do melhor está pronto. Mas o problema não está no banquete, não está na festa, não está em mim, não está no meu filho. O problema está nos convidados, eles não eram dignos. Porque a partir do momento que eles não queriam honrar, dignificar o filho do rei, eles se tornaram indignos. E eles, no momento certo, seriam punidos e destruídos. Tá certo? Então ele fala, meus convidados não eram dignos. Mas agora ele fala, vão para todas as esquinas, para todos os cantos da cidade, e vocês vão convidar todas as pessoas que vocês encontrarem. Não interessa se é mendigo, se é rico, não interessa se é estudado, se é pouco estudado, não interessa se é bom ou se é mau. Todo tipo de pessoa, quem vocês encontrarem, vocês vão chamar. E assim foi feito. E ali fala então agora no texto, nessa parábola, que ficou cheio o salão, o local ficou cheio ali, onde este banquete do casamento do filho do rei iria acontecer. Mas o rei, ele agora, chega no momento, ele entra nesse salão e tinha uma pessoa destoando de todas as outras. Todo mundo ali com vestes nupciais. Lembre-se do que eu disse, pessoas de todos os tipos foram convidadas. Só que a festa não é uma festa qualquer, é do filho do rei, na casa do rei. E agora, essas pessoas chegavam sujas, empocalhadas, com roupas rasgadas, porque foram chamados pobres, foram chamados mendigos, foram chamados prostitutas, foram chamados pessoas de todos os tipos. Pessoas da alta sociedade, pessoas da baixa sociedade, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, tá certo? Então o que esse rei faz? Para essas pessoas entrarem, elas na porta elas eram recebidas por servos do rei e elas recebiam roupas, vestes nupciais, para que eles ficassem dignos daquela ocasião para honrar o filho do rei. Não poderia entrar tudo rasgado, né? Isso não era uma opção, porque também era desfazer, era diminuir, era desonrar tanto o rei quanto o seu filho. E este rei, ele entra ali, neste local do banquete, e esta pessoa que estava destoando de todos, ele olha, e aquela pessoa não estava usando vestes nupciais. E esse rei fala assim, escuta, o que você está fazendo aqui sem veste nupcial? Foi entregue para você também a veste, você não quis pôr? Pois é. Então, agora esse rei chama os servos e fala para jogar fora. E este homem também foi punido, como aqueles outros foram punidos, jogado num local onde vai haver choro e ranger de dentes. E ele encerra aqui dizendo, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos, nessa parábola, de fato são chamados. Quem são os escolhidos? Os que responderam positivamente ao convite do rei. E aos que foram até a presença do rei e do filho, mas com vestes nupciais, com vestes brancas, limpas, dignas. Tá certo? O que essa parábola tem a nos ensinar? Vamos
compreender então. O Pai, aqui representando Deus Pai, o Filho, é lógico que é Jesus Cristo, e os servos, aqui, aqueles religiosos, eles entenderam muito bem. Jesus estava dizendo, o meu Pai, Ele enviou servos, os seus profetas, através da história, para que vocês se arrependessem, para que Israel se arrependesse e se voltasse para Deus. Israel foi chamado para honrar o Filho de Deus, para honrar o Messias que seria enviado, e honrando esse Filho, estaria honrando o Pai. Mas Israel ignorou os servos que foram enviados pelo próprio Pai, pelo Deus Pai, para chamar Israel para esse banquete onde o Filho seria honrado. Israel matou alguns desses profetas e agora, mais uma vez, estaria desonrando esse Filho e negando esse Filho e negando a obra desse Filho. Obra esta seria o caminho para nos dar vestes límpidas, vestes nupciais, ou seja, um corpo sem pecado, sem culpa, sem mácula. Nele nós seríamos perdoados e lavados de toda a nossa sujeira, de toda a nossa imundícia. Tá certo? Então a parábola fala deste pai, que várias vezes insistiu, desse Deus Pai, para que Israel, para que a humanidade de forma indireta, recebesse esse filho e honrasse esse filho para o momento de glória dele. Mas deram as costas para ele. Aqueles religiosos entenderam o que Jesus estava dizendo, que eles iriam também agora negar o Filho, assim como Israel já vinha negando Deus através da história. Tá certo? Vamos ver para a gente aqui, o que a gente pode aprender com essa parábola. Nós aprendemos que tem um Deus, esse Pai maravilhoso de amor, esse Pai que junto com o Filho e com o Espírito Santo criou todas as coisas. E o objetivo dele é que nós, suas criaturas, honremos a ele, o Pai, honrando o Filho. A palavra de Deus fala que quem não honra o Filho, também não honra o Pai. E quem não tem o Filho, não tem o Pai. E aqueles que negam o Filho, mesmo que falam, eu acredito em Deus, num Deus genérico ou no Deus Pai, mas não acredito nessa história de Jesus. Isso é papo furado, né? Tem gente que fala assim, Jesus Cristo é papo furado, coisa que os homens inventaram. Só que negando o Filho, você está negando o Pai. Desonrando o Filho, você está desonrando o Pai. Nesta parábola, a gente aprende que esse Pai, ele está preparando um momento de glória para este Filho. E ele envia servos através da história para proclamarem a glória desse Filho e convidar homens, mulheres, jovens e crianças para este momento de honra e de glória desse Filho, que é Jesus Cristo. A igreja hoje, aqueles que creem, se tornam também servos deste Pai para proclamar a glória desse Cristo e chamar a humanidade para a presença desse Deus através de Cristo. Tá certo? Vai ter um momento deste banquete glorioso nos céus. Vai ter esse momento. E nós somos chamados a todo momento pela verdadeira igreja de Jesus Cristo. E quando eu digo a verdadeira igreja, eu não estou dizendo a denominação que eu faço parte, simplesmente, Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja verdadeira, ela está dentro da presbiteriana, ela está dentro da batista, está dentro da assembleia, está dentro da quadrangular, ela está dentro de várias denominações, de várias igrejas cristãs. Não de todas, mas de várias destas. De várias dessas igrejas evangélicas, de várias dessas igrejas onde o evangelho de Jesus é pregado, onde o evangelho da salvação pela graça em Cristo, somente em Cristo, nada além de Cristo, é pregado, tá certo? Então, nessas igrejas, o convite é feito para esse grande banquete. Mas muitas pessoas negam o convite. Sabe por quê? Porque como aqueles convidados, os primeiros que foram chamados, deram as costas primeiro e ignoraram, depois foram chamados de novo, e eles saíram, não necessariamente para fazer coisas erradas, para vender droga, para matar gente, para roubar, nada disso. Veja que aí no texto fala que eles saíram, alguns foram cuidar do seu trabalho, foram plantar, outros foram cuidar dos seus negócios, foram cuidar das suas vidas e ignoraram o chamado daquele rei. Muitas pessoas que vão ser deixadas de lado no momento desse banquete, que vão provar da ira eterna de Deus, são pessoas que não necessariamente fizeram coisas grandiosas erradas, mas fizeram a pior de todas as coisas. Não ouviram, ou negligenciaram, ou ignoraram o convite do Pai de amor,
nos chamando para honrar o Filho. E esse Filho de amor que quer nos levar para a presença do Pai. Essas pessoas dessa parábola foram fazer a sua correria do dia a dia. Trabalhar, estudar, arrumar casa, colocar suas prioridades diárias em dia e deixaram o Filho de Deus de lado. Simplesmente rasgaram o convite para o dia da glória do Filho de Deus, o dia do grande banquete, e foram correr atrás das suas coisas. Então, querido, você pode ser uma pessoa religiosa, trabalhadora, honesta, esforçada, inteligente, com muitos dons e talentos, mas se esse convite não é prioridade para você, se você não está vivendo para honrar esse Cristo e para caminhar para a casa do Pai, para honrá-lo, não adianta. Você está fazendo como essas pessoas do texto, que simplesmente foram fazer as suas correrias e cumprir as suas prioridades diárias e ignorar o chamado desse rei. E sabe o que eu quero dizer com aceitar esse convite? É você se entregar para Jesus e passar a compreender e viver tendo Jesus como Senhor da sua vida. Fazer de Jesus aquele que direciona a sua vida, que dá as prioridades para a sua vida, e a sua vida agora não é para o seu conforto, para a sua vontade, para os seus desejos, mas é para a honra, para a glória e para o serviço dele. Aqueles que se entregam a este Cristo e compreendem que esse Filho de Deus que se fez homem, ele também é o Criador de todas as coisas, mas que veio aos nossos encontros para morrer pelos nossos pecados, e você se entrega para esse Cristo, você está recebendo esse convite, e você está honrando esse convite, e você está caminhando para o dia do grande banquete, quando o Filho de Deus vai ser honrado, e você estará então assentado nesta mesa, e você vai fazer parte dessa grande festa. Tá certo? Então nós temos que compreender isso. Mas esse texto tem um segundo momento, onde, primeiro, aqueles primeiros convidados que não priorizaram o convite, que não priorizaram o Filho do Rei, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, esses foram deixados fora. Mas agora tem um segundo momento aqui nessa parábola, é muito interessante que agora já lá dentro, o rei está andando no meio dos convidados, lá no banquete, aquela coisa toda, e ele percebe que uma pessoa não está com veste nupcial. E ali a gente percebe que esse rei, ele fica irado mais uma vez. Escuta, cadê a sua veste? Ah, não, eu não precisava, minha roupa até que é bonitinha, não é isso? É mais ou menos isso daí. Essa pessoa que está aqui, ela simboliza aquele pecador que quer se auto-justificar. Ele não quer se humilhar diante de Deus, reconhecer que ele merece o inferno. Tem muita gente dentro da igreja, até sabia, gente, que não acredita que merece o inferno, acha que seus pecados são pecadinhos, que tem gente muito pior, não compreendeu ainda que não existe pecadinho e pecadão, e que nós merecemos o inferno, e que nós, por aquilo que nós somos, pensamos, priorizamos e fazemos, nós já merecemos o inferno, nós não temos que fazer nada extra para merecer o inferno, e nada de bom que a gente faça nos leva para o céu, que nós dependemos totalmente da obra de Cristo no Calvário. E quando nós nos entregamos a Cristo, falamos, Senhor, eu aceito a tua obra no Calvário, quando o Senhor morreu por mim, para pagar a minha dívida espiritual, para que eu fosse perdoado. Muitas pessoas não entendem que precisam fazer isso, porque no momento que a gente faz isso, a nossa dívida é perdoada. No momento que você faz isso, não de brincadeira, mas de uma forma real, com fé, com humildade do coração, com sinceridade, o que acontece? Você é lavado de todos os seus pecados. Usando a linguagem desse texto, as vestes do pecado, as vestes imundas são tiradas de você, e você se veste com vestes limpas, brancas, alvas como a neve, e você então agora é digno de entrar na presença de Deus. Este homem com essas vestes sujas neste texto é o religioso que quer se justificar pela sua caridade, pelas suas boas ações, porque é religioso, porque vai na igreja, porque ora, ou porque nunca roubou, ou porque nunca adulterou. Ele tem as suas muitas desculpas. Mas o rei manda que esse seja lançado no inferno, junto com os outros que negaram o convite. Sabe por quê? A religião não leva ninguém para o céu, nenhuma delas.
Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum padre, nenhuma ação que você faça, por mais boa que seja, te leva para o céu. Porque para cada boa ação que você tem 1 milhão de más ações, pensamentos, desejos que você tem dentro de você, que te levam para o inferno. Então, não queira esperar contar com as suas boas ações, com o teu esforço pessoal simplesmente. Você precisa se entregar a Cristo, para que a obra dele, lá no Calvário, na cruz, quando ele é crucificado, se você se entrega ao senhorio dele e aceita aquilo que ele fez por você, você aceita que você é incompetente espiritualmente, que eu sou incompetente espiritualmente e que nós precisamos da obra de Cristo no Calvário para sermos perdoados, para nos vestirmos de vestes brancas, alvas como a neve, límpidas, sem mácula alguma. Enquanto a gente não faz isso, queridos, nós estamos condenados, mas a partir do momento que a gente faz isso, nós estamos preparados para entrar na presença de Deus e viver na presença de Deus por toda a eternidade. É Jesus que fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Não tem outro caminho. É por Ele, não é pelo seu esforço, não é pela sua religião, não é porque você não bebe ou não fuma ou não faz isso ou não faz aquilo, mas é pela obra dEle. É pela obra dEle. E a nossa fé, a nossa religião tem que ser uma consequência de gratidão e amor por aquilo que Cristo nos fez. A Bíblia fala que sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem essa obra de sermos lavados no sangue de Cristo, ninguém pode viver na presença de Deus. Então nós dependemos dele. E é por isso que esse texto encerra dizendo: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que ouvem o chamado de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, quando um servo ou uma serva de Deus anuncia Jesus para você, e você compreende que você tem que receber esse convite e falar assim: eu quero estar nesse banquete. Aí então o que você faz? Você pega, se curva diante de Jesus, abaixa a sua fronte, fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu compreendi hoje que eu sou pecador. Eu compreendi hoje que eu não preciso fazer nada para o inferno. Que basta eu ser o que eu sou, eu já mereço o inferno. E eu estou caminhando para lá, não porque o Senhor é mau, mas porque eu estou indo com as minhas próprias pernas e caminhando para este local, quando eu dou as costas para o Senhor. Perdoa os meus pecados, eu quero que Jesus venha ser Senhor da minha vida. E se você fizer isso de coração, o convite está na sua mão e você está indo para o banquete e você já recebeu vestes brancas. Mas você que de repente fala assim: eu não sou tão mau, eu vou na igreja, sou amigo do pastor, eu rodo de moto com o pastor às vezes, mas Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, você continua insistindo em se esforçar e ir para o céu simplesmente com a tua capacidade, porque você tem uma pessoa boa aos teus olhos, querido, você vai tomar um susto. Um dia você vai tentar chegar na presença de Deus, Deus vai falar assim: não, com essa roupinha que você está, não dá não. Com essa tua vida de pecados, não dá não. Você não se lavou no sangue do Cordeiro. Você não pode entrar aqui na minha casa, e aqui você não vai viver eternamente. Queridos, se você quer estar lá, vocês querem estar lá nas bodas do Cordeiro, é hoje o dia de se preparar. É hoje o dia de se entregar. Não é amanhã, é hoje. Entregue-se a Ele. E quem não honrar o Filho, não adianta falar: eu não acreditava em Jesus, mas eu acreditava em Deus, no Pai. Não adianta. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Aqueles que rejeitam o Filho serão rejeitados pelo Pai. Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Não há Buda, não há Allan Kardec, não há nada nem ninguém, nem Alá, nem nada. É Jesus. Tem Jesus, você está caminhando para o banquete. Não tem Jesus, você continua caminhando para o inferno. Receba esse convite. Aceite esse convite de honrar o Filho para você ser honrado pelo Pai. Faça isso e você vai provar da eternidade maravilhosa que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe.